Olha, com base no relatório final ainda da CPI da Covid, um grupo de juristas deve protocolar nesta quarta-feira um novo pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que fez parte dessa CPI e inúmeras vezes participou aqui da programação da Jovem Pan. Tudo bem, senador? Obrigado mais uma vez. Bom dia. Tudo bem, bom dia a você, Thiago, bom dia a todo o time aí da Jovem Pan. Prazer participar. Senador, claro que durante a CPI, muitas vezes se discutiu sobre a possibilidade de pedidos de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Lembrando que são vários já engavetados na mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu pergunto, o senhor acha que esse é um momento de oportunismo desses juristas? Existem possibilidades desse pedido de impeachment? Que análise o senhor faz dessa movimentação que, apesar de ter todo esse foro jurídico, é uma questão política também? Olha, Thiago, depois do fracasso, né, que se revelou a CPI, que não foi levada a sério por grande parcela da sociedade brasileira, os mesmos atores agora insistem em criar fatos políticos, criar uma situação para gerar desgaste ao presidente da República. Eu acho que as instituições da República não podem se prestar a esse tipo de expediente com um instituto tão importante e de efeitos tão graves como é o instituto do impeachment. Eu repito aquilo que disse antes, né? Não há crime, né, contra o presidente da República, não foram identificados crimes contra o presidente da República. Quanto ao relatório da CPI, que foi apresentado, encaminhado à PGR e a outras instituições mais, ali você tem uma peça com muito conteúdo de narrativas, mas sem nenhuma robustez probatória. Seja com relação a crimes comuns, seja com relação a crimes de responsabilidade, né? Eles estão forçando a mão, estão forçando a barra para gerar um fato de desgaste político ao presidente da República. Não vejo crimes a justificar. Bom, resta esperar os fundamentos desse pedido de impeachment, que não é conhecido ainda, mas com base no relatório da CPI, não vejo elementos. Senador, agora as perguntas dos nossos comentaristas, começando por Amanda Klein. Senador, bom dia. Eu acho que é praticamente consenso que há muito pouco, que o cenário político, obviamente, não é favorável à sequência de um processo de impeachment nessa altura, faltando um ano para o presidente Bolsonaro concluir o mandato e ainda com uma base aliada a seu favor. Agora, senador, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre o futuro, sobre 2022. Como é que o senhor vê as peças desse tabuleiro eleitoral se movimentando, a participação do seu partido, União Brasil, que já vem estreitando relações, aponta aí para um diálogo com o ex-juiz Sérgio Moro, a entrada dele na campanha, tentando dividir o eleitorado bolsonarista e já despontando com 2 dígitos nas pesquisas. O senhor acha que ele tem um teto muito baixo, como disseminam os bolsonaristas, de 15%, ou pode crescer além disso? E os outros, Lula, o ex-presidente Lula, Bolsonaro, enfim, como é que o senhor enxerga esse cenário mais amplo para 2022? Amanda, primeiro em relação a essa questão do esforço desse grupo na criação desse processo de impeachment, né, eles que não quiseram investigar a corrupção para valer sobre nada do que aconteceu no Brasil, focaram apenas no embate político, querem agora forçar a mão em cima disso. Com relação ao cenário político, eu vejo que é uma polarização muito clara. Nós temos uma polarização no Brasil. Você tem o presidente Bolsonaro liderando, né, um lado dessa polarização e o ex-presidente Lula de outro, né? Se vai ou não haver aqui uma terceira via, né, com chance real de crescimento e de consolidação da sua liderança, só o tempo vai dizer. Mas, nesse momento, eu não vejo muita margem para isso, né? O ex-ministro Sérgio Moro tem pontuado nas pesquisas, é natural que pontue nas pesquisas, mas eu não vejo um cenário onde possa romper, né, essas duas bolhas, seja do lado da esquerda ou do lado da direita, para surgir um terceiro nome para essa polarização. Acho que o processo, que o jogo eleitoral, ele fica aí nesse duelo, né, do atual presidente Bolsonaro, com o ex-presidente da República. Mas previsões nesse cenário aí, né, mais assertiva, só com o passar do tempo.
Senador, pergunta agora de Miguel Daúde. Senador, bom dia. Esse pedido de impeachment se junta aos outros 130 já existentes. A gente sabe que neste pedido existem 9 crimes que tentam imputar ao presidente, sendo que parte desses crimes já vem sendo investigado pela Justiça. O senhor acha que, tirando a questão política, como a Amanda colocou muito bem, quer dizer, hoje não existe nenhum ambiente político para que esse pedido de impeachment prospere, com relação às investigações que o senhor acompanhou muito bem, a gente sabe e não chegou a ver nenhuma prova robusta a respeito desses crimes. O senhor acha que essas investigações, precisamente, que estão ocorrendo, e parte desses crimes que o presidente vem sendo acusado, podem ter um avanço? Olha, eu não acredito na hipótese de avanço, primeiro em razão do ambiente político, né? Qualquer processo de impeachment, né, você tem que contar com um ambiente político, né, propício a isso. Às vezes os elementos, né, que robustecem a construção da peça acusatória nem são tão consistentes. Tem elementos, mas não são consistentes. Mas você tendo um ambiente político, né, ele avança. Nesse caso, você não tem nem uma coisa nem outra. Você não tem robustez probatória, porque você tem que levar em consideração o que diz lá a 1079, né, a lei que trata do impeachment, e quais são, né, os pontos que devem ser levados em consideração para a imputação do crime de responsabilidade. Do que foi apurado no âmbito da CPI, não há nenhum elemento de prova a encaminhar qualquer parecer, qualquer recomendação jurídica no sentido de imputar crime de responsabilidade, que estão lá todos eles capitulados, né? Atentar contra a existência da União, contra os poderes da República, contra os direitos políticos, individuais, sociais, né? Contra a probidade da administração, contra a lei orçamentária, enfim, os elementos, né? os pontos de ataque, né, pela via do processo de impeachment não estão apresentados até esse momento. Então eu não acredito que essa proposta de impeachment, esse pedido de impeachment avance, primeiro, porque não há crime, e segundo, que não há ambiente político para fazer avançar. Repito, eu acho que as instituições da República não devem lançar mão de um expediente como esse, especialmente no momento em que o Brasil está vivendo, apenas em razão do jogo pré-eleitoral. Isso é muito ruim para o país, é muito ruim para a democracia, é muito ruim até para o jogo eleitoral de 2022. Senador Marcos Rogério, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Salve, muito bom dia, senador. Senador, sobre a ida do presidente ao PL, mudou ali o grupo político, o senhor vai para o PL, como é que o senhor vê essa movimentação, principalmente no seu estado? Zé Maria Trindade, a Amanda até provocou um pouquinho ali em relação à União Brasil, eu não entrei no assunto e você volta agora. Eu estou em tratativas, eu tenho inclusive, estou anunciando nesse momento, eu tenho uma reunião hoje, né, com o presidente do PL, com o presidente Valdemar, vou conversar sobre esse assunto, já conversei com o nosso grupo político no estado de Rondônia, e a tendência natural é que eu acompanhe, né, o presidente no PL, em razão do ambiente da política. Eu não tenho condições de estar no outro partido que, de repente, tenha um encaminhamento do jogo eleitoral diferente, eu tendo as vinculações que tenho. Oi, senador Marcos Rogério, conversando conosco aqui no nosso Jornal da Manhã. Agora sim, senador, pode continuar. Essa escolha meio que já está pavimentada. Kalina? Bom, senador, ainda sobre o pedido aí da CPI, do impeachment ao presidente Jair Bolsonaro, a gente inclusive deu agora há pouco aqui no Jornal da Manhã que a Conitec, que é um órgão oficial do SUS, aprovou um documento que não recomenda o uso do kit Covid em pacientes ambulatoriais. E a gente sabe que durante toda a pandemia o presidente Jair Bolsonaro defendeu o uso de medicamentos para o tratamento precoce, o tal kit Covid. O senhor não acredita que essa decisão agora da Conitec não fortalece um pouco mais esse pedido de impeachment referente à conduta do presidente aí em frente à pandemia? Bom, primeiro que eu não vejo nessa decisão a criminalização da indicação do uso do medicamento.
Naquele primeiro momento, os médicos, em geral, não tinham, com assertividade, indicação de um ou de outro medicamento. Era um momento de emergência, onde se faziam muitas apostas a partir de experiências pontuais de médicos, de grupos de médicos, em diversos países, né? A cloroquina passou por isso, você teve ali a ivermectina, você teve outros medicamentos, né? E que, ao final, acabou se fazendo a recomendação de não uso desses medicamentos. A Organização Mundial da Saúde e outras instituições fizeram isso. Mas daí a você criminalizar alguém que tenha, em razão de orientação médica, recomendado esse medicamento, é ir longe demais, né? Você teria que criminalizar aí todo o profissional, né, que fez essa indicação. Eu acho que esse foi um grande erro da CPI, apostar na criminalização do ato médico em razão de uma opinião exercida, manifestada pelo presidente da República. Obviamente que o presidente da República não tirou da carteira uma cartela de medicamento A ou B e disse, olha, esse medicamento aqui é o medicamento que vai curar, né, a Covid, que vai curar o outro problema. Obviamente que isso foi fruto, né, justamente de manifestações médicas naquele momento, né? O presidente da República, como outro brasileiro, tem opiniões. Obviamente que numa situação como essa, a cautela, ela é recomendável. E penso que a partir do momento em que houve aí, né, as manifestações mais contundentes com relação a esse medicamento, o próprio presidente acabou evitando um pouco de falar, de fazer essa defesa tão enfática. Mas levar isso à condição de crime, repito, é forçar a mão, é forçar a barra. Veja você que mesmo depois de todas as pesquisas, ainda temos médicos Brasil afora, médicos que ainda recomendam o uso desse medicamento dentro do protocolo off-label. Então não dá para fazer a criminalização, não dá para fazer aqui afirmações taxativas com relação a isso. Não há ainda medicamentos com eficiência comprovada para o combate à Covid-19, infelizmente. Senador, rapidamente para a gente fechar, antes mesmo da CPI da Covid, o Senado já tinha uma comissão temporária para avaliar a questão do coronavírus e depois de meses essa comissão deve ser encerrada nessa semana ainda com a votação do relatório. A senhora acha que uma comissão como essa, que não tem os mesmos poderes, entre aspas, da CPI, pode dar algum tipo de resultado? Foi mais um posicionamento inicial lá do Senado antes da CPI? Olha, Thiago, eu acho que é uma comissão que tem um caráter mais político, né, opinativo do que qualquer outra coisa, porque ela não tem poder finalístico em si mesma, né, mas ela acabou orientando, de certa forma, né, as pautas do plenário do Senado Federal. Então, nesse aspecto, eu acho que ela foi importante. Ela contribuiu com a votação de temas prioritários no ambiente do Senado Federal. Sempre que tem temas relevantes e temas de maior urgência, né, o parlamento adota esse tipo de expediente, essas comissões temporárias. Eu acho que ela cumpriu o seu papel, mas não dá para você esperar num relatório de uma comissão como essa qualquer afirmação mais taxativa, porque é um órgão opinativo, onde o presidente do Senado, onde os próprios senadores acabam se orientando muito por aquilo que sai dali. Senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, obrigado mais uma vez, bom trabalho, até a próxima. Obrigado a você, Thiago, e a todo o time da Jovem Pan.